Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre assíntotas, certo? Bora lá para as definições, né? Vamos ver aqui as definições, da definição do que é uma assíntota. Bom, a gente pode definir uma assíntota de uma maneira bem simples, né? Da seguinte maneira: uma assíntota do gráfico de uma certa função é uma reta para a qual o gráfico tende, ou seja, é uma reta para onde o gráfico está tendendo, né? Se é que esse gráfico tende para algum canto, né? Para algum lugar, certo? Mas se ele estiver tendendo a uma reta, certo? A gente vai chamar essa reta de assíntota, certo? Agora tem o seguinte, tá? Sem oscilar indefinidamente em torno da reta, ou seja, o gráfico não pode ficar oscilando em torno dessa reta. Daqui a pouco a gente discute, a gente fala um pouco mais sobre isso daqui, tá? Bom, então o que seria uma cinta horizontal, por exemplo? Você tem uma reta horizontal e o que acontece? Quando você manda o x para infinito, tá? Quando você olha aqui para o que acontece com a função, né? Quando o x tende a infinito, o gráfico da função, ou seja, os valores da função, eles tendem a ficar muito próximos dessa reta horizontal, tá? Então, uma assíntota horizontal vai ser o quê? É uma reta horizontal, tá? Tal que, quando você calcula o limite de f de x quando x é para infinito, isso dá o L. Que L é esse? É exatamente a equação da reta, né? Que você tinha aqui, aquela reta horizontal, certo? Isso aqui é uma assíntota horizontal. O que vai ser uma assíntota vertical? A mesma coisa. Quando você se aproxima muito, quando você manda, né, o x para muito perto desse valor b, existe um certo número b, tal que quando você manda o x para próximo, né, ficar muito próximo de b, o gráfico da função tende a ficar muito grande, tá? Ou seja, tende a ir para mais infinito. Na verdade, pode ficar mais infinito ou pode ficar menos infinito, certo? Tanto pode subir, ficar muito grande, como aqui, né, nessa situação aqui, ou ficar muito pequeno, certo? Ou seja, o gráfico pode descer aqui, tendendo a ficar cada vez mais próximo dessa reta vertical. Ou seja, para identificar uma assíntota horizontal, olhando só para a função, a gente precisa de um certo número b, de modo que quando a gente calcula esse limite aqui dá mais infinito ou dá menos infinito, certo? E esse limite aqui não precisa ser um limite exato não, certo? Não precisa ser, não precisa o x tender a b não, pode ser simplesmente um limite lateral, ou pela esquerda ou pela direita, tá? Ou seja, só recapitulando, uma cinta horizontal, você manda o x para infinito e esse limite tem que dar um número para você chamar, né, o y igual a L, né, porque essa reta aqui, ó, essa reta que aparece aqui é a reta y igual a L, tá? Então, y igual a L seria uma assíntota horizontal, caso você calcule o limite e esse limite dê o valor L. Se você olhando para uma função, né? Você calcula lá o limite quando x tende a um certo valor b. Isso dá mais infinito ou dá menos infinito, a gente vai dizer que a reta x igual a b é uma assíntota vertical. Já uma assíntota oblíqua, tá? Aqui eu tenho uma reta, né? Y igual a x mais b, é a mesma coisa, certo? Só que aqui é, ela não é uma reta nem vertical, né? E nem horizontal, ela é uma reta oblíqua. Então o que vai acontecer? Quando você manda o x para infinito, o gráfico fica muito próximo da reta, ok? Ou seja, o limite quando o x é para infinito, então o f de x menos, né? Ou seja, essa diferença aqui, tá? Entre a reta, né? Ó, a reta e o gráfico fica cada vez menor, ou seja, tende a zero, tá? Voltando àquela situação que eu havia mencionado, que o gráfico ele não pode ficar oscilando em torno, né, da reta, o que isso quer dizer é exatamente isso daqui. Ou seja, você não pode ter uma situação desse tipo que o gráfico fica subindo, em um determinado momento o gráfico está acima da reta, e depois o gráfico está abaixo da reta, depois está acima da reta, depois está abaixo da reta, e fica oscilando
sempre em torno da reta, certo? Isso não pode acontecer, mesmo que isso aqui aconteça. Mesmo que isso aconteça, tá? Ou seja, mesmo que, né, os valores da função se aproximem indefinidamente, né, da reta, se o gráfico ele fica oscilando, tá? A gente não considera isso daqui como uma assíntota. Para ser uma assíntota, o gráfico ele tem que estar a partir de um determinado momento, certo? A partir de um determinado ponto, o gráfico ele tem que estar todo acima da reta ou todo abaixo. Ele não pode ficar fazendo esse vai e vem aqui em torno da reta, tá ok? Bora aqui para um exemplo, tá? Então ele pede, encontre as assíntotas da função. Então f de x igual a x2 mais 1 sobre 3x menos 2x ao quadrado. Bom, como é que a gente vai encontrar aqui as assíntotas horizontais? É bem simples encontrar as assíntotas horizontais, certo? É simplesmente você calcular o limite da função, né? Quando x vai para mais infinito ou para menos infinito, certo? Então, você manda o x para mais infinito. E a dica, né, para calcular limites quando x vai para mais infinito de um quociente, tá? É você dividir em cima e embaixo, né, numerador e denominador, pelo termo de mais alto grau, certo? No caso aqui, o termo de mais alto grau é x ao quadrado. Então, uma alternativa é você dividir aqui esse termo aqui, né, o numerador por x ao quadrado, e esse termo aqui por x ao quadrado, certo? No caso aqui, o que eu fiz foi uma coisa equivalente, que é colocar o x ao quadrado em evidência. Então, coloquei x ao quadrado aqui em evidência, em cima, né? Então, ficou 1 aqui, e aqui ficou 1 sobre x ao quadrado. E aqui também coloquei o x ao quadrado em evidência. Então, ficou x ao quadrado, que multiplica quanto? 3 sobre x, né? Menos 2, tá? Então, se você multiplicar isso vezes isso, dá x ao quadrado. Se você multiplica isso vezes isso, dá 1. Se você multiplica isso vezes isso, dá 3x. Se você multiplica isso vezes 2, dá 2x ao quadrado, tá? Então, ou seja, o que a gente fez aqui está coerente, certo? Bom, e aí o que a gente faz? A gente pode cortar aqui o x2 com x2, tá? E aí a gente fica com isso. E aí, mandando o x para infinito, né? Essa fração aqui vai para zero, e essa fração aqui, 3 sobre x, vai para zero. Então, vai ficar 1 sobre menos 2, né? Ou seja, vai ficar menos o meio. Então, isso daqui já é uma assíntota horizontal, tá? A assíntota y igual a menos o meio é uma assíntota horizontal. A gente teria que calcular para menos infinito também, certo? Só que se a gente calcular para menos infinito, não vai ter diferença nenhuma, certo? Porque você vai colocar o x ao quadrado em evidência, certo? Ó, vai ficar a mesma conta, né? Então, quando você mandar o x para menos infinito, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero, vai continuar dando a mesma coisa. 1 aqui em cima e menos 2 embaixo, tá? Então, tanto faz você calcular aqui para mais infinito ou para menos infinito, certo? O resultado vai ser o mesmo. Então, a assíntota horizontal a gente só tem uma, menos o meio. Agora, assíntotas verticais, o que a gente tem, certo? Para a gente encontrar as assíntotas verticais, lembra que a gente precisa, para encontrar lá, né, essas assíntotas, a gente precisa de um certo número para onde mandar o x, né? O x tem que ir para um certo número, de modo que o limite dê mais ou menos infinito. Ou seja, a gente precisa de um candidato para que a gente faça essa conta, né? Calcule esse limite. Bom, e o candidato é o quê? Quando a gente tem uma fração, certo? Basta que a gente olhe aqui o denominador, veja onde que o denominador se anula, para a gente encontrar as assíntotas verticais. Então, a gente pega o denominador da fração, né? 3x menos x ao quadrado, e resolve a equação aqui igualando a zero, para ver quem são aqueles valores que vão zerar. Lembra que se você tem uma fração, né, e o denominador está zerando, então é porque isso aqui vai para onde? A fração vai para mais ou menos infinito, certo? Então, por isso que a gente iguala isso aqui a zero. E aí, né, simples resolver uma equação de segundo grau, que você tem x igual a zero ou x igual a 3 meios, tá? Bom, o que a gente vai fazer? Bom, aqui a questão basicamente já teria terminado. Então, ou seja, quem são as assíntotas horizontais? Só essa daqui. Y igual a menos o meio.
E quem são as assíntotas verticais? A assíntota x igual a 0 e a assíntota x igual a 3 meios. Já bastaria aqui, certo? Só que, como posteriormente, né, mais à frente no curso, a gente vai precisar também fazer gráfico de funções, e quando a gente, nessa ocasião, né, de fazer o gráfico, a gente vai ter que, em alguns momentos, calcular limites laterais de assíntotas verticais. Então, a gente vai fazer aqui o quê? Calcular os limites laterais para esses valores aqui, para essa função, certo? Ou seja, a gente vai calcular os limites dessa função aqui, né, quando x vai a 0 pela direita, quando x vai a 0 pela esquerda, quando x vai a 3 meios pela direita e quando x vai a 3 meios pela esquerda. Ou seja, o que, que acontece com essas frações, com essa função aqui, né? Quando o x vai a esses valores aqui, tá? Como é que a gente vai fazer isso? 3x menos 2x ao quadrado igual a 0, né? Isso aqui é uma parábola com concavidade voltada para baixo, certo? E aí eu tenho, né, o x aqui 0 e 3 meios. Então, eu tenho aqui indo pela direita e indo pela esquerda, indo pela direita e indo pela esquerda, tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Limite de x ao quadrado mais 1 sobre 3x menos 2x ao quadrado quando vai pela direita. Ou seja, o que acontece com essa expressão aqui? Bom, em cima, né, o numerador fica positivo, fica 1. Mas embaixo, aqui, ele vai a 0. Vai a 0 como, né? 0 pela direita, vai a 0 por valores positivos. Ó. Se eu estou nesse ponto aqui, então o valor, a imagem desse ponto é um número positivo. Então, à medida que você se aproxima de 0 aqui para a direita, os valores da função são positivos. Então, isso aqui é positivo. Então, positivo, positivo vai dar positivo. Mas como essa expressão está indo para 0, então isso aqui está crescendo muito. Então, fica mais infinito. Agora, quando o x vai a 0 pela esquerda, aqui, ó, né, então se eu tenho um número x aqui, a imagem desse ponto é uma coisa lá embaixo, ou seja, é negativo. Então, esse negócio aqui, né, essa expressão, vai ser um número negativo. Isso aqui continua positivo, certo? Então, positivo com negativo vai dar negativo. Só que como essa expressão está indo para 0, isso aqui vai estar crescendo muito. Então, só que vai ficar menos infinito. E aí você vai fazer a mesma coisa para o lado de cá, né? Com 3 meios, pela direita e pela esquerda, tá? Ou seja, é bem simples, tá? Por que a gente fez isso aqui mesmo? Simplesmente só para treinar, tá? A questão, na verdade, não exigia isso daqui. A questão já terminava simplesmente aqui no x igual a 0 e x igual a 3 meios, né? A assíntota horizontal é quem? Y igual a menos o meio. E as assíntotas verticais nós temos duas, x igual a 0 e x igual a 3 meios, tá bom?